Inclusive, aproveitando Uhum, que o senhor entrou na OTAN, uma das uhum. narrativas de que o Putin invadiu a Ucrânia foi por conta do Zelensky querer unir a Ucrânia à OTAN. O senhor acredita nessa narrativa? Assim, quando ocorreu o Euromaidan, foi em 2014, o principal motivo do que aconteceu em 2014 foi que o presidente na época, que era agora me fugiu o nome dele, Valushenko, alguma coisa assim, ele era pró-Rússia, pró-Rússia. E isso irritou muito os ucranianos. Os ucranianos, no fundo, não querem nada com a Rússia, entendeu? Até porque ó, a Ucrânia, quando ocorreu a independência da Ucrânia em relação à União Soviética, o desmantelamento da União Soviética, a Ucrânia se separou, a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Ela tinha mais de 3 mil, 4 mil ogivas no seu território, nucleares. Ah, mas a Ucrânia não tinha os detonadores. Os detonadores foram, os códigos de detonação foram levados para a Rússia. Sim, mas ela poderia fazer bomba suja, ela poderia é, dar um jeito de quebrar esse código e fazer sua bomba. Mas aí, por conta da pressão russa, e principalmente, o pessoal se esquece da pressão dos Estados Unidos, que também não queria esse arsenal na mão dos ucranianos, eles não só desmantelaram esse arsenal, como também desmantelaram centenas de aeronaves militares, bombardeiros. A Rússia, a Ucrânia, ela tinha o Tu-160 Blackjack, ou White Swan, né, que o pessoal chama também, que era um bombardeiro, é o bombardeiro nuclear mais poderoso do inventário russo. Ela tinha cerca de 12, 13 unidades que ficaram lá nas bases ucranianas da época do fim da União Soviética e foram destruídos, viraram panela, entendeu? Muito equipamento militar ucraniano foi destruído para quê? Em troca de uma garantia russa, na época era o governo, era o Yeltsin, né, o Boris Yeltsin, de que eles iriam suprir a Rússia de gás por vários e vários anos e iriam manter a paz, coisa que nós sabemos que não aconteceu. E aí, essa questão específica, para responder mais sua pergunta, de dizer que a Ucrânia iria entrar para a OTAN, eu acho assim, quando o Zelensky entrou em 2019, era apenas uma ideia, não era nada assim forte, ele não tinha essa intenção. Agora, com a guerra, né, ele tá doido para entrar para a OTAN, né? Eu penso assim, que a guerra, eu sempre falo, os eventos que aconteceram em 2022, com a invasão, o início da invasão, a Blitzkrieg russa, né, aquela guerra que no começo realmente causou muitos danos à Ucrânia, e depois, por conta principalmente do apoio do Ocidente, né, como você citou bem, houve essa retração que está até hoje, né, essa guerra de trincheiras moderna, né, ela poderia, se o Putin fosse mais paciente, talvez ele teria visto que não iria ser bem assim essa suposta anexação da Ucrânia, né? E esse negócio de desnazificação que ele vive dizendo também, ele vivia dizendo no começo, foi mais uma desculpa para ele poder realmente agir, certo, e querer atacar a Ucrânia. Uma desculpa. Entendi, até porque, assim, já tem países da OTAN que fazem fronteira com a própria Rússia, né? Sim, vários. Os países bálticos. Inclusive a fronteira ampliou, né? Porque a Finlândia entrou, né? A Suécia, que é próxima, bem próxima da Rússia, também entrou na OTAN. Eu acho que, no fundo, ele fez uma jogada errada. Ele poderia ter ficado quieto, ter tido uma questão diplomática com a Ucrânia, não teria acontecido o que aconteceu. O meu ver, né? Uma opinião pessoal mesmo. Agora, professor, a gente teve aqui algumas participações, como eu falei, de alguns combatentes, e um Uhum. dos disse que a Rússia tinha um tratado com a Ucrânia, né, que foi em Sim, troca das armas nucleares, ela sim, sim. protegeria a própria Ucrânia e ela mesma quebrou ao invadir, né? Sim, foi assinado em 96, esse tratado aí, que é o que, por causa dele, a Ucrânia desmobilizou, desmantelou seu arsenal, desmobilizou toda a sua aviação de longo alcance, que existia uma aviação, né, de bombardeiros, aviões e abastecedores. Foi tudo desmantelado por conta desse tratado de 96.
E assim, o senhor acompanhou, né, aquele desastre daquela reunião do Zelensky lá na Casa Branca, onde eu Uhum, entendi que eles tentaram humilhar, né, o Zelensky. E uma das coisas que Zelensky cobrou, que eles trataram como desrespeitosa, foi garantias, né, que ele queria garantias da Rússia para poder fazer o acordo e ele alegou que a Rússia não cumpre acordos, né? Então já é de uhum. costume, é um ditador, né? Então o senhor acredita que a tendência de Putin ao, por exemplo, dominar a Rússia seria, ou dominar a Ucrânia seria avançar mais a país ali próximo? Assim, nós sabemos, né, que a Rússia ela tem influência sobre muitos países do leste europeu. Um deles é aquela região ali da Moldávia, né, a Transnistria, né? Inclusive é a única região do mundo, fora a Rússia, que usa o rublo, né? Ela é uma região que também é próxima da fronteira da Ucrânia, mas é uma região pequena. Não faria diferença ter ou não ter. É como aquela região lá que é a antiga Prússia Oriental, Prússia, Prússia Oriental, que agora esqueci o nome, que é, que é aquela região que hoje é pedaço de. Era da Alemanha e com a guerra se tornou. Eu vou tentar lembrar depois, certo? E é uma região, um território não contíguo da Rússia, mas assim, não sei se por conta do ataque, né, da, do ataque de 2022, eles tinham interesse de expandir. Eles sempre diziam que era, inclusive não era nem guerra, né? Eles chamavam Operação Militar Especial, né? Passaram vários anos com essa narrativa, até um dia desses, não, é guerra mesmo e tal. É guerra. Inclusive, não é nem uma guerra total, né? Porque a Rússia ainda, ela não ainda colocou toda a sua economia para a guerra. A Rússia ainda faz carro zero, entendeu? Coisa que um país em guerra total não faz, né? A Alemanha, só para você ter uma ideia, só entrou em guerra total e depois da derrota de Stalingrado, em fevereiro, março de 1943. Perdeu em fevereiro. Dias depois teve um famoso discurso do Totalkrieg, do Goebbels, né? Inclusive tem um artigo lá no meu site, no tudosobredp.com, sobre o Totalkrieg, né? Esse discurso. Foi no Palácio de Esportes, ele deu um grito, aqueles gritos, coisas. E a Rússia, até hoje, né, não entrou em guerra total como era para entrar, porque os Estados Unidos, quando teve, antes mesmo de Pearl Harbor, já estava se mobilizando para fazer guerra total. Então a fábrica que fazia geladeira, com a guerra passou a fabricar tanque. A fábrica que fazia liquidificador passou a fabricar arma, entendeu? E a Rússia não tem isso. Tanto é que a Rússia tem um déficit de equipamento muito grande. Ela está pedindo, está comprando munição da Coreia do Norte. Quem imaginaria, no sonho mais louco do mundo, que um dia a poderosa Rússia, mãe Rússia, iria comprar munição e equipamentos da Coreia do Norte. Os uniformes russos hoje, eu já tive essa informação há muitos anos, e o pessoal ria da minha cara, achava engraçado era isso. Os uniformes, os suprimentos, a comida que os russos comem hoje é fabricada na Coreia do Norte. É um absurdo, cara. Uma coisa assim que não é surreal, porque esse tipo de guerra que a Rússia se meteu com a Ucrânia é uma guerra que ela não sabe lutar, entendeu? Porque a Rússia, a doutrina de guerra russa é uma doutrina de guerra de curta duração, como ela tentou fazer, né? Era 3 dias para chegar em Kiev e conquistar e pronto, e não conseguiu, entendeu? Mas assim, não, eu vejo, para responder mesmo sua pergunta, eu acho que se ela fosse realmente conseguir seu objetivo, ia desnazificar, né, como ele dizia, a Ucrânia, iria prender, deportar os Zelensky, sei lá o que queria fazer com ele, e pronto, e acabava a guerra. Acho que não ia expandir para outros países, não. Minha opinião também.